Uma das coisas mais importantes do cinema é o roteiro. Sem ele, apenas seriam cenas improvisadas da vida comum. Portanto, hoje vamos falar das duas categorias: melhor roteiro original e melhor roteiro adaptado. Mas ó, o Oscar de melhor roteiro adaptado premia os roteiristas que se basearam em alguma outra obra para fazer o seu roteiro, seja algum outro filme, alguma música, algum curta ou mesmo algum livro. Esse ano temos 5 indicados: O Irlandês, que se baseou em Eu Ouvi Dizer Que Você Pintava Casas, do Charlie Brandt. Nós temos também Dois Papas, que foi escrito pelo próprio roteirista, o Anthony McCarthy, que também foi o cara que adaptou o Bohemian Rhapsody, A Teoria de Tudo, O Destino de uma Nação. Nós temos Jojo Rabbit, que foi baseado no livro Cage in Skies, da Christine Leones. E, sendo esses 3 não lançados no Brasil, restam apenas 2 para podermos conferir a adaptação. Um deles é o Coringa, de Todd Phillips, que foi parcialmente baseado em A Piada Mortal, de Alan Moore e Brian Boland. O favorito desse ano, claro... Deixa eu tremer um pouco a câmera. Porém, o grande favorito desse ano é a belíssima adaptação de Mulherzinhas, ou Pequenas Mulheres, ou Adoráveis Mulheres, de Louisa May Scott, feita pela Greta Gerwig, que também dirige o filme. Essa adaptação, apesar de ser a 7ª adaptação só para o cinema, e já tivemos mais de 5 para a TV, é a primeira vez que nós temos uma narrativa não linear da história, onde ela vai no futuro, passado, e cria todo um embaralhado quase tarantinesco, mas que conta a história de forma bastante mais envolvente e construindo melhor as 4 personagens aqui: a Joe, a Meg, a Amy e a Beth. Por essa adaptação e principalmente pela academia provavelmente ter lido esse livro nas escolas americanas, já que é um clássico de 1860, é muito provável que seja o grande Oscar da Greta esse ano. These little women. Wow! Bem, nem todos eles se basearam em alguma obra para escrever seus livros. Alguns deles fizeram roteiros completamente originais direcionados para esse filme no cinema. Curiosamente, os 5 indicados desse ano também dirigiram o filme. Eles dirigiram e roteirizaram os filmes que estão indicados. É o caso, por exemplo, de Rian Johnson, o roteirista e também diretor de Entre Facas e Segredos. Johnson está ganhando grande espaço na mídia, já que foi o diretor e roteirista de Star Wars Episódio 8, que foi completamente cagado pelo J.J. Abrams no Episódio 9, e começou sua carreira dirigindo alguns episódios de TV, por exemplo, os episódios A Mosca e Ozymandias do Breaking Bad, respectivamente considerados o pior e melhor episódio da série. Como roteirista, ele fez sua carreira com o filme Looper, bastante confuso, e agora o Entre Facas e Segredos, que apesar de ser um roteiro completamente original, se baseia fortemente nos livros de Agatha Christie. Também temos indicado o Noah Baumbach, que é o roteirista de História de um Casamento. O Noah é um dos roteiristas mais versáteis atualmente em Hollywood, já que ele fez os Meyerowitz, lá com o Adam Sandler, também para Netflix. Ele fez Madagascar 3, O Fantástico Senhor Raposo, e agora, no História de um Casamento, ele faz um filme completamente de ator, então um filme completamente de diálogo, ele não tem grandes situações. Isso está fazendo o Noah ser um dos maiores vencedores de prêmios de roteiro deste ano, nas premiações nos Estados Unidos. E, por História de um Casamento, ele é sim um dos grandes favoritos a esse. Por outro lado, temos também Kristen Wilson e o Sam Mendes pelo roteiro de 1917. Ambos não tiveram ainda nenhum roteiro gravado tanto em Hollywood quanto nas séries. Estão fazendo sua estreia como roteirista agora, no 1917. E, basicamente, o roteiro do filme é bem simples, né? Ele conta a história de 2 garotos que precisam entregar uma mensagem em outro general em outro campo de batalha durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar da trama ser simples, o roteiro dita muito o plano sequência que a direção do filme vai ter. É um tipo de roteiro completamente oposto ao do História de um Casamento, que é completamente baseado em diálogos. Porém, talvez isso não seja o suficiente para 1917 ser um grande concorrente a este prêmio na noite do Oscar desse ano. O roteiro de Parasita é uma das coisas mais envolventes, cativantes e um dos maiores clímax do filme, tanto pela construção
dos personagens da família Kim e da família Park, quanto para as reviravoltas que o filme vai ter. Por isso, talvez seja um dos grandes Oscars de Parasita esse ano, junto com design de produção e, claro, melhor filme estrangeiro. Mas o grande favorito nos termômetros do Oscar por aí e em algumas premiações maiores é o já vencedor diretor Quentin Tarantino, que teve já 4 indicações e 2 vitórias por roteiro até hoje, com Pulp Fiction e com Bastardos Inglórios. Curiosamente, o roteiro de Tarantino ele se baseia numa história real, no caso a de Sharon Tate, Charles Manson. Porém, ele cria personagens novos, né, o Cliff Booth e o Rick Dalton, e muda, de certa forma, a história da humanidade, o que torna ele um diretor de roteiro original neste ano. O roteiro bastante complexo do Tarantino, a construção de novos personagens e como ele conta a história inteira em 3 dias separados, é o que está tornando ele o grande favorito a levar sua 3ª estatueta na categoria. Mas bem, não é só esse excelente roteiro que faz Era Uma Vez em Hollywood um dos melhores filmes do ano. E para falar um pouco melhor desse 9º e grande clássico do Tarantino, vamos para um lugar bem especial. Bem, estamos aqui num lugar mais do que especial para falar rapidamente de Era Uma Vez em Hollywood. Aqui, nesse que é um dos patrimônios culturais de Brasília, né, o último cine drive-in da América Latina. Vamos falar desse apaixonado por cinema, desse apaixonado por videolocadoras, desse apaixonado por tudo que envolve essa arte. Quentin Tarantino faz seu 9º filme, provavelmente seu penúltimo, trazendo aí Margot Robbie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, todo mundo para fazer essa grande fábula de Hollywood, né? Como foi o fim da tão sonhada década de 60 em Hollywood, como Charles Manson acabou com a alegria dos anos 60, com o Woodstock, com tudo aquilo, e como seria se isso não tivesse acontecido, né? Ele é um filme meio que ele precisa do edital, né? Se você não souber ali da história da Sharon Tate, do Charles Manson, o filme não tem tanta graça, mas o Tarantino meio que assume que isso é cultura popular, que todo mundo saiba disso, e nisso faz um filme brilhante, né? Um filme que muita gente reclama um pouco ali do ritmo, do roteiro muito complexo, de não parecer um filme do Tarantino, né? Ele não é tão violento, não tão verborrágico quanto eles, mas tem todas as marcas, tem o Red Apple, tem o Big Kahuna, tem homenagem a Bastardos Inglórios, tem homenagem a todos os filmes que ele fez, tem cena no espelho, tem cena levantando porta-mala de carro. Todas as marcas do Tarantino tá lá. Esse era o filme perfeito para encerrar a carreira dele. Eu tô muito ansioso para saber qual vai ser o 10º filme, que vem Kill Bill 3. E, bem, assistam Era Uma Vez em Hollywood. Pesquisem antes sobre a história da Sharon Tate, do Charles Manson. A série da Netflix, a Mindhunter, aborda muito bem ali o Charles Manson após esse filme, inclusive com o mesmo ator, né? E o Dexter também, que era outro dos discípulos ali dele. Então pesquise isso, veja os filmes do Tarantino e caia em Era Uma Vez em Hollywood e veja essa linda fábula aí, que para mim é um dos melhores filmes do ano. E olha só, sabe o que é isso? É a chuva que não me deixa gravar. Não me deixa gravar esse mês. Não era pra estar chovendo em Brasília, mas a chuva não me deixa gravar. Um dos Oscars de maiores monopólios que tem é o de melhor animação. Desde sua criação, em 1992, o Oscar de melhor animação geralmente premia ou a Disney ou a Pixar, com pouquíssimas exceções. Esse ano, 5 animações estão num páreo duro para a sua classificação. Não temos Frozen 2, que foi o carro-chefe da Disney, mas temos Toy Story 4, da Pixar, que de certa forma é da Disney. Toy Story 4 veio ganhando algumas premiações, como o Critics, estamos ainda na espera para ver se ela vai ganhar o Annie. E, de certa forma, é o grande favorito por ser Disney, por ser Pixar e realmente por ser uma grande animação, né? Muitos achavam que depois do Toy Story 3 não tinha mais muita coisa para o que falar entre Buzz Lightyear e Woody, mas não é só mais uma sequência, é realmente um filme que empolga e que traz novidade. Porém, no Globo de Ouro, a premiação foi para Missing Link, o Elo Perdido, que conta a história de um Sasquatch que acaba viajando para conhecer ali o seu primo perdido. Essa animação veio conseguindo alguns prêmios, surpreendentemente, algo bem inesperado,
mas que tem ali as vozes do Hugh Jackman, da Zoe Saldana e um grande elenco. Mas, indo pro lado da Netflix, assim como ela conseguiu emplacar indicações de melhores filmes e melhor documentário, ela também está com uma animação indicada, que é a animação Klaus. É uma nova roupagem para a história do Papai Noel, agora como um produtor de brinquedo do século XIX. E para fechar, nós temos o I Lost My Body, ou Eu Perdi Meu Corpo, algo do tipo, que conta a história de uma mão decepada tentando encontrar o seu corpo de volta. É uma animação francesa e que conseguiu um grande marco por ser a única animação ao ganhar o prêmio da crítica internacional no Festival de Cannes de 2019. Mas saindo um pouco das animações de longa-metragem, vamos agora, rapidinho, em ritmo de narração de futebol, falar dos curtas de animação, dos curtas documentário e dos curta-metragem em geral. Central Station. And the Oscar goes to Gwyneth Paltrow, Shakespeare in Love. Um pouco dos curtas-metragens, vamos falar agora nesse belo clima de chuva de Brasília sobre os melhores documentários. Começando pelo premiado The Cave, que é um filme em parceria da Síria e da Dinamarca, e dá sequência ao filme Os Últimos Homens de Alepo, que foi indicado ao Oscar de melhor documentário em 2007. Esse longa também aborda a guerra civil na Síria, assim como seu anterior, mas agora foca nas operações médicas que foram utilizadas durante a guerra. Também sobre a guerra civil síria temos For Sama, que foi outro filme bastante premiado em Cannes, inclusive empatando no prêmio de júri com o Bacurau, e é o filme com mais indicações ao BAFTA na questão de documentário até hoje, tendo 4 indicações. Ele também aborda o levante dos homens de Alepo e a chuva está engrossando para um cacete. Então vamos um pouco mais rápido aqui. Bem, Honeyland acaba sendo um dos grandes favoritos, pois além da sua indicação a melhor documentário, também está indicado a melhor filme estrangeiro. O filme aborda a vida de um apicultor e como sua vida muda após a mudança de novos moradores para uma cidade vizinha. O filme da Macedônia do Norte foi indicado pelo New York Times como o melhor filme do ano e é a segunda vez que o país é indicado, desde 1994. Mas o favorito desse ano, sem dúvida, é o American Factory, o Fábrica Americana, feita pela produtora de Barack e Michelle Obama para a Netflix. O longa aborda a reação de uma fábrica da General Motors, que foi fechada para a abertura de uma fábrica chinesa, e todo o impacto sociocultural entre essas duas, que são as maiores nações do mundo atualmente. Mas, deixando tudo isso de lado, esse ano temos Brasil no Oscar. Democracia em Vestígio aborda a visão de Petra, desde a ascensão até a queda do Partido dos Trabalhadores na presidência do Brasil. O longa foi comprado pela Netflix para sua distribuição, sendo a 5ª indicação de um Oscar 100% nacional desde a criação da premiação. A primeira delas foi em 1963, com O Pagador de Promessas, e desde então nós tivemos grandes injustiças com o Brasil, desde a perda do Oscar da Fernanda Montenegro para Gwyneth Paltrow, até a perda do Oscar de Cidade de Deus e Vamos Embora que a chuva tá engrossando. Pode fechar. Outro livro. O Oscar de roteiro adaptado. O Oscar de roteiro adaptado premia não apenas o Oscar de roteiro adaptado premia os roteiristas que O Oscar de melhor roteiro adaptado premia O Oscar de melhor roteiro O Oscar de melhor roteiro adaptado premia os roteiristas que fizeram o quê?